Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a nossa igreja nos apresenta para esta quarta-feira da quinta semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Daniel, capítulo 3, e nos diz assim: Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abdênago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas, e toda espécie de instrumentos, estáis pronto a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas, se não fizerdes adoração no mesmo instante, sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tua mão, ó rei. Mas, se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses. Tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A essas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdênago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdênago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura, não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei, disse este, mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrer nenhum mal. E o aspecto do 4º homem é semelhante a de um filho de Deus, exclamou Nabucodonosor. Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Amados irmãos e irmãs, que texto bonito, né? A liturgia nos apresenta. Nós vemos aqui a fidelidade desses 3 a Deus. O rei, de fato, pediu para que eles idolatrassem, adorassem um Deus falso, mas eles, de modo algum, quiseram desistir da sua fé, quiseram negar a fé em Deus. E aí eu trago, a partir dessa primeira leitura, 3 reflexões. A primeira reflexão é sobre o que é a fidelidade. Tudo bem, a gente sabe que fidelidade vem de ser fiel, não trair, não deixar a pessoa. Mas, no âmbito religioso, em relação à pessoa de Deus, a fidelidade seria o completo oposto de dobrar-se a esse mundo. A esse mundo que muitas e muitas vezes pede que nós possamos adorar outros deuses. Por exemplo, o Deus mentira. Quantas e quantas vezes a gente percebe que o jeito mais fácil é dar aquele jeitinho e mentir? Que o jeito mais fácil é vamos esconder uma parte, né? Porque é mais rápido, porque é mais fácil. Mas isso não é ser fiel a Deus. Muitas vezes também o Deus orgulho, o Deus vaidade, o Deus ciúme exagerado e por aí vai, retira de nós a fidelidade a Deus. Segundo ponto que eu trago de reflexão nesse dia é que há uma pergunta para vocês, né? Quando é que nós adoramos outros deuses? Quando é que nós deixamos o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que Cristo muito bem nos apresentou, e colocamos outros deuses no lugar? Eu vou trazer alguns elementos que nos caracterizam isso. O que Deus é? Deus, ele é todo poder, ele é todo poderoso, ou seja, tem todo poder. Ele sabe de todas as coisas, então ele, por exemplo, é onisciente. Ele está em todo lugar, ele é onipresente. Ele também é amor, ele é eterno e por aí vai. Todas as vezes que nós começamos a colocar outras coisas como sendo eternas e tendo, por exemplo, todo o poder, nós estamos adorando outros deuses.
Então quando eu começo, por exemplo, vamos pensar na dinâmica dos jovens. Eu estou namorando com uma menina e eu digo assim, olhe, ela pra mim não erra. Quando alguém chega pra mim e conta que ela estava fazendo algo errado, não é ela, porque ela não erra, porque ela é perfeita, porque isso, porque aquilo outro. Eu estou colocando aquela menina como uma deusa. Retirei Deus do lugar. Quando eu me coloco como Deus, é quando eu acho que eu não falho, que eu não erro, que eu não peco, que eu não isso, que eu não aquilo. Eu estou de fato também colocando eu no lugar de Deus. Colocando a mim mesmo no lugar de Deus. Outra coisa importante também que tem que colocar na nossa mente, amados irmãos e irmãs, quando a gente começa, a colocar outras coisas como sabendo de tudo. Eu coloco um signo como sabendo de tudo. Eu coloco alguma astróloga como sabendo de tudo. Eu coloco alguém que mexe com tarô como sabendo de tudo. E eu acho que tudo aquilo dali regimenta a minha vida, regula a minha vida e não parece que Deus mais tem todo o poder. Eu estou colocando outras coisas como deuses na minha vida. Às vezes até mesmo os meus sonhos podem ser caracterizados como deuses. E aí, ao olhar para essa leitura, eu preciso recordar. Se eu quero ser fiel a Deus, eu não vou me dobrar a esse mundo. Mas eu preciso ser forte como Marte. Essa é a minha última frase de hoje. É o terceiro ponto. Ser forte como Marte. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de homens e mulheres que deem sangue pela vontade de Deus. E você? Tem coragem também de abraçar a cruz e dar o seu sangue por Jesus? Eu convido você a esta reflexão. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouco para o estudo do Evangelho desta quarta-feira. Até lá!